Bom dia a todos. Vou sentar, por favor. Depois de quase 4 anos, eu retorno a Juiz de Fora. Temos à minha esquerda aqui um testemunho do que aconteceu. E cada 100 médicos que me viram naquele estado, ou melhor, a maioria dos médicos que me viram naquele estado dizem, de cada 100 pessoas que levassem uma facada igual aquela, apenas uma tinha a chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte. Eu acho que é outra coisa. É a mão de Deus. Ou melhor, eu tenho a certeza. E todos nós passamos, temos um ponto final. Não sou pregador, sou militar. Mas acho que certas coisas só Deus explica. A minha vida está recheada dessas coisas. Sobrevivência, a decisão sozinho de vir candidato a presidente em novembro de 2014. Se eu olhar aqui para os deputados federais ao meu lado, temos aqui o Charles Evangelista, Daniel Silveira, Dr. Frederico, Júnior Amaral, Marcelo Arvo Antônio e Otônio de Paula. Eu nunca fui diferente deles. Será que um desses, daqui a 20 anos, será presidente da República? Ninguém sabe. Algo tocou em mim com a reeleição daquela senhora e falei, temos que mudar o Brasil. Ninguém acreditava. Até do meu gabinete, até mesmo a minha esposa ficou preocupada comigo. O que está acontecendo com esse cara? E comecei a andar pelo Brasil. Veio o Juiz de Fora. Eu lembro todos os passos daquele dia. Quando cheguei, fui almoçar. Depois, quando eu vi a Praça Halfed, acredito que umas 30 mil pessoas ali ou mais, procurei meu colete. Não achei. E eu tinha que cumprir uma missão. Como sempre vinha fazendo ao longo de 3 anos e meio, já que eu comecei a andar pelo Brasil, em novembro de 2014. E aconteceu. Eu só me lembro que, quando levei aquele baque na barriga, e caí, eu queria continuar. Eu falava ao pessoal da segurança, alguém me deu um soco, vamos em frente. Uma bolada na boca do estômago, vamos em frente. Eu dei levantar minha camisa, vi que tinha um buraco. E quem é médico sabe disso, nessa região, o sangramento é para dentro, não é para fora. Me jogaram num carro, entrei na Santa Casa, e só me lembro que alguém falou, vamos operá-lo. Depois disso, acordei no dia seguinte, entrando no avião UTI aqui em Juiz de Fora, tinha na frente uma pessoa que eu não sabia quem era, depois fiquei sabendo que era um médico, o doutor Macedo. Dormi de novo, acordei em São Paulo, entrando num helicóptero da Polícia Militar. Fui para o hospital Albert Einstein. Me lembro que acordei no dia seguinte e olhem só, entenda que é uma experiência sobre a morte. E se eu tivesse morrido? Eu não sei, obviamente, o que iria acontecer. Eu só acordei no dia seguinte. E começou o meu calvário dentro do hospital.
Dizem aí os médicos que uma facada geralmente é mais grave do que um tiro. Por 3 vezes, tudo foi colocado para fora. 6 metros de intestino, botado para dentro. A última cirurgia, tem aqui o médico, aqui, o doutor Queiroga, foi a mais complexa, durou 7 horas. Era para desobstruir por dentro o intestino. Muita gente, por falta de especialistas, fica com a bolsa de colostomia a vida toda. E o doutor Macedo me disse que ele tinha uma tesourinha, que cada picotada que ele dava avançava 0,2 milímetros, para poder desobstruir o intestino todo. Em vários momentos, eu passei 2 dias sem dormir, com as dores que os remédios para mandar a dor embora não funcionavam. Aconteceu, sobrevivemos. Tivemos uma campanha no primeiro turno, algo esquisito. Eu acho que eu ganhei no primeiro turno, mas deixa para lá. Teve o segundo turno, ganhamos. Depois formamos um ministério. Não tive dificuldade para escolher gente competente, apesar de muita gente ter se negado, porque coloca em risco muita coisa. O Ministério do Queiroga tem um orçamento diário de 500 milhões de reais. Pode alguém fazer coisa errada lá, vai cair nas costas dele. Pode haver corrupção em algum ministério? Pode. Se houver, a gente vai colaborar para investigar e apurar as responsabilidades. Nós botamos um grande ministério, com pressão de alguns setores da sociedade para indicar pessoas de interesse desses setores, para continuarem fazendo no governo o que sempre fizeram. Vocês se lembram como era há pouco tempo aqui no Brasil? 2, 3, 4 casos de corrupção orgânica toda semana. Formamos o ministério. Vocês começaram a conhecer o Tarcísio, entre outros, que ocuparam aquelas 22 vagas em Brasília, alguns secretários. Fui o primeiro governo a ter teto de gasto. Eu tenho um limite para gastar. O ano passado arrecadamos extra 300 bilhões de reais. Não pude usar um centavo desse dinheiro. É porque houve o teste de gasto. Para estancar a hemorragia de governos anteriores, o teto foi votado no final de 2017, começo de 2018. É igual a questão da Petrobras, quando criaram a tal da PPI, a paridade com preço internacional. Qual o objetivo? Estancar a roubalheira na Petrobras. Em 2015, outros 2 governos acumularam uma dívida de 900 bilhões de reais na Petrobras. Conta que vocês pagam com o preço dos combustíveis. Para se ter uma ideia desse volume, que é difícil a gente raciocinar, né? Que são 900 bilhões de reais. Talvez dê para encher tudo isso aqui com nota de 100. Mas o desviado na Petrobras daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Aí vocês começam a entender quanto nós atrapalhamos o sistema em Brasília. O BNDES, o rombo, chegou próximo da casa dos 400 bilhões de reais em 14 anos, e prestando dinheiro para outros países dando calote na gente. E o que é mais grave, esse empréstimo, metade foi para alimentar o comunismo pela América do Sul, para manter vivo ou viva a serpente do mal. Vocês começam a entender quanto está valendo a minha vida, para voltar ao que era antes.
Estou há 3 anos e meio sem um dia de paz, mas entendo que é uma missão. Como lá atrás, a Bíblia nos mostra que alguém pediu sabedoria. Moisés, né? Salomão pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Eu peço força para resistir, coragem para decidir. O senhor não imagina as pressões que tive de outros países, e aqui dentro do Brasil, até de ministro meu, para não ir à Rússia, que estava na iminência de se conflagrar o conflito com a Ucrânia. Eu decidi ir. Tinha que negociar fertilizantes. Imagine o Brasil sem fertilizantes. A nossa economia estaria lá embaixo. Estaremos abrindo mão da nossa segurança alimentar. 1 bilhão de pessoas pelo mundo que se alimentam do que nós produzimos aqui também passariam fome. Fizemos a coisa certa. Não há reconhecimento por parte de grande parte da mídia, mas não tem problema, façamos a nossa parte. Onde eu sempre uso também, de outra passagem bíblica, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem coisas que eu conversei agora há pouco com o Antônio de Paula no avião, só pedi para ele sigilo, acredito nele, não pode conversar com ninguém, não contei tudo, mas avancei bastante. Um pouco do que é ser presidente da República, ser aí o dono, entre aspas, de um orçamento trilionário. Quem está de olho nisso? Que outros países estão de olho no Brasil? É igual uma pessoa que, porventura, ganha na Mega Sena, ela vai ter que se precaver. O Brasil é um país riquíssimo. Ninguém tem a biodiversidade que nós temos, riquezas minerais, terras agricultáveis, água potável, belezas naturais. Ninguém tem. Mas tem alguns países que estão de olho no Brasil. E como eles conseguem entrar aqui? Até conversei, nosso senador agora há pouco, no avião também, o Senado aprovou um projeto de lei permitindo que cada município possa vender até 20% da sua área para outras nações. Qual grande nação vai comprar o Brasil? Qual é essa grande nação que vai entrar aqui no Brasil de forma legal? Faltou conhecimento? Não vou criticar o senador de jeito nenhum. O Viana é meu parceiro, meu amigo. Assim como não vou culpar o presidente do Senado, que lá cada um tem seus objetivos, uns nobres, outros não. Mas passou, está na Câmara. Conversei com quem no direito para segurar. Não basta eu falar, se a Câmara aprovar, eu veto. Que depois pode ser derrubado o veto. E nós sabemos como alguns colegas nossos se comportam. São seres humanos. Sabemos das suas fraquezas. Alguns acham que ele estando bem, o Brasil estará bem. Não adianta eu ter isso aqui de nota de $100 guardado em casa, se eu não posso ir para a praia, se eu estou preocupado se meu filho vai ser assassinado por algum ladrão de celular. Então, essa função que eu ocupo, aprendo todo dia, cedo também. É difícil ceder? É difícil ceder. Não é bom ser contrariado? Não é bom. Mas eu não estou numa função onde eu sou o dono do poder. Eu faço parte do poder. Sabemos que tem alguns naquela praça dos 3 poderes que quer ter o poder absoluto. Eu venho falando há algum tempo. Essas pessoas podem muito, mas não podem tudo. Alguns queriam, como o Tony deu a entender aqui, que eu tomasse outras decisões lá atrás. Mas vocês, em grande parte, tinham conhecimento para falar o presente está certo? Não tinham. Hoje vocês sabem o que é o Poder Executivo. O senhor sabe o que é Câmara e Senado? Sabe o que é Supremo Tribunal Federal? Sabe quem são os 2 que eu indiquei para lá? Que são seres humanos também. Erram. Mas, na maioria das vezes, tem acertado. Não preciso conversar com os 2.
raramente converso com eles, pelo que eu conhecia deles, eu sei das suas decisões. E o poder que embriaga, que me faz o tempo todo lembrar, aí, Daniel Silveira, a história da Roma Antiga, alguém dizendo lá para o Senhor dos Exércitos: você é mortal, não seja arrogante, não se comporte como o dono da verdade, como aquela pessoa que vai ganhar todas as batalhas. Mas essa primeira batalha de 4 anos, não há dúvida, juntos, nós vencemos. 3 anos e meio de governo. Qual presidente enfrentou o que eu já enfrentei? 2 anos de pandemia, com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Alguns picaretas batendo no peito: eu estou cuidando da tua vida, fica em casa, para morrer de fome. Fechando igrejas. Estou aqui entre evangélicos. Mas um fato chocante durante a pandemia foi numa igreja católica, onde um padre estava online fazendo a sua missa e chegou ali a Força de Segurança do Estado e falou para ele encerrar, mas nem online. Vimos cenas de surfista sendo detido, de mulheres sendo presas em praça pública, de donos de pequeno comércio levando gravata e algemado. Fica em casa. Quais as consequências do fica em casa? Se o governo federal não tivesse entrado para valer nessa guerra, já que eu fui tolhido pelo Supremo Tribunal Federal para conduzir o combate à pandemia, criando auxílio emergencial. Quem tem salário fixo, servidor, civil, militar. O seletista também não tinha certeza, ia continuar no emprego ou não. O governo ajudou com programas, com o Pronamp e o BEM, que no caso discuti aqui agora. Criamos o auxílio emergencial para os mais humildes. Em 20 dias começamos a pagar o auxílio emergencial. Em 20 dias abrimos conta para quase 68 milhões de pessoas. Ali, no meio deles, os completamente informais, que nunca, em grande parte, tinham entrado numa agência bancária. Se não tivéssemos feito nada, esse pessoal com fome iria para as ruas. Com toda certeza, iam proporcionar saques a supermercados. O caos estaria instalado no Brasil. Chamei os comandantes militares. Não tínhamos força para a garantia da lei e da ordem. E se tivesse, como você vai conter pessoas com fome? Fizemos a nossa parte. Vencemos 2020. Mas ainda, Queiroga, venci um ministro da Saúde que não queria nada com o batente. Quando ele criou um protocolo, está com Covid, vai para casa. Quando sentir falta de ar, procura o hospital. Chamei o cara. Qual o remédio? É um tubo superfaturado? Um respirador superfaturado? Custava 30 mil e passaram a comprar por 200 mil pelo Brasil? Tem um cartão vermelho para ele, nem amarelo teve. Eu não sou médico, mas eu respeito a autonomia médica. O médico tem o dever, ao se deparar com um quadro que ninguém sabe qual é o remédio, buscar uma alternativa e, com o consentimento da família ou do próprio paciente, se submeter àquele tratamento. Tolheram isso da nossa população? Me permite aqui fazer uma pesquisa. Eu peço, por favor, levante o braço ou não levante. Quem contraiu o Covid, levanta o braço, por favor. Abaixa o braço, por favor. Quem tomou hidroxicloroquina ou ivermectina, levanta o braço. Abaixa o braço. Muito obrigado. Tinha comprovação científica? Não tinha. E a vacina no passado tinha? Também não tinha. Eu lembro da Guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e precisava de transfusão. E não tinha. Não tinha mais ninguém para doar o sangue. E o que os médicos fizeram, Queiroga? Tocaram água de coco na veia da pessoa. Pô. Eles se safaram. A maioria dos remédios são descobertos por acaso no mundo. Ou grande parte, para não errar aqui.
o experimento. Tem que buscar uma alternativa. A gente sonha um dia com a cura do câncer. Vai ocorrer? Não sei. Mas a nossa biodiversidade amazônica talvez ajude a ganhar algumas etapas na cura do câncer, que está completamente abandonada por pressões internas e externas. E se esquece que lá, além daquela imensidão verde, temos 25 milhões de brasileiros que moram lá, que não podem ser abandonados. Entendo que vencemos a questão da pandemia. Compramos 500 milhões de doses, um pouco mais, e de forma voluntária, porque o governo não obrigou ninguém a tomar vacina, o pessoal se vacinou. E estamos, hoje em dia, para encerrar a questão da economia, né, entrar um pouquinho, se me permite, na questão espiritual também, estamos vencendo. Os números da economia estão aí. Neste ano, passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. Temos um recorde de carteira assinada. A taxa de desemprego está na casa de 9,4. Quase sempre, na história toda, teve acima de 2 dígitos. Fazemos negócio com o mundo todo. Esse ano, se não formos o único, seremos um dos poucos países a ter um PIB positivo. Este é o Brasil. Conversando agora há pouco, com alguns parlamentares no avião, falei do nosso futuro energético. Já está saindo da prancheta a instalação de eólicas na costa do Nordeste, com capacidade de gerar energia equivalente a 50 vezes o que gera Itaipu Binacional. Vamos exportar o hidrogênio verde. Vamos reindustrializar o nosso Nordeste com isso, associado com a água para os nossos irmãos. O Nordeste não é uma região pobre, é uma região riquíssima também. Pobres são seus governantes, que governam na base do toma lá da cá, oferecendo migalhas para os nossos irmãos, oferecendo um carro-pipa. Está com seus dias contados a questão dos carros-pipa. A água já chegou. A obra não é sua. Era para ter sido concluída em 2010. Não foi. 12 anos depois nós concluímos. Dinheiro de vocês, não é meu. Mesmo durante a pandemia, fizemos muita coisa, como a lei da liberdade econômica, como, por exemplo, o tal do PIX, criação do nosso governo. Estamos aposentando o caixa eletrônico. Muita gente virou microempresário, o microempreendedor, e em função disso, facilitamos muita coisa. As normas regulamentadoras, quem trabalha com isso sabe, as NRs, nós eliminamos 90% delas. Somos atualmente o 7º país mais digitalizado do mundo. Cada vez mais nós desburocratizamos. A nossa lei dos cartórios, que entra em vigor ano que vem, uma senhora, né, pode registrar o seu filho de dentro do hospital. Os senhores poderão vender um imóvel ou comprar de dentro da sua casa. É desburocratização, é cada vez mais menos Estado na vida de vocês. Eu abri mão de um poder enorme, indicar o presidente do Banco Central. O Banco Central hoje tem sua independência, tem liberdade para fazer seu papel principal, que é combater a inflação. Quem no governo abre mão? Quando se é candidato, se fala que vai abrir mão. Quando chega, agora não. Nós abrimos mão disso. Nós queremos cada vez mais Brasil e menos Brasília. Vamos falar um pouquinho da questão espiritual. Todos nós aqui vamos ter um ponto final um dia. Todos, sem exceção. A minha única diferença de mim para vocês aí é o local que eu estou ocupando agora. Teremos o mesmo fim. Quando falou da carne salgada ou não salgada, o nosso destino vai ser exatamente o mesmo. Longe de querer ser pregador. Qual o currículo que te apresentar nesse último dia? Não vai ser universidade, faculdade, escola técnica.
Vai ser tudo aquilo que você fez durante a sua vida e, mais importante, aquilo que você também omitiu. Que muitas vezes você pode fazer alguma coisa e lava as mãos. Está na Bíblia. O que aconteceu com Jesus? Lavou as mãos. Cometeu um crime também. E por momentos, no Brasil, nós passamos onde as mãos de todos nós decidem o futuro de uma pátria. Se vocês querem que esse povo continue livre ou não. Quem é mais velho aqui deve lembrar, que não tem muita diferença o interior de Minas com o interior de São Paulo. Meu pai dizia, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. Nas delegacias, atrás dos xadrezes, né? Está lá os presos, na frente, geralmente está escrito, aqui se dá valor à liberdade. E nós, hoje em dia, estamos dando valor à nossa liberdade? Teve uma cantora esses dias que falou um montão de abobrinha. Vou tatuar isso, não sei o que lá, vou fazer aquilo. Falou, se dirigiu a uma pessoa, estou dando o maior apoião para você. Libera aí a maconha. E a garotada segue essas pessoas. Essa garotada, hoje em dia, tem a sua liberdade. Muitas vezes, nós pais não gostamos da liberdade excessiva que nossos filhos têm, mas tem uma liberdade. E dá para chegar cada um no seu filho. Olha, a sua liberdade passa por aqui. Tem gente que quer controlar isso daqui. Quem está garantindo até o momento isso funcionar, sou eu. Que o outro lado vem avançando, mas já começa a ter cautela. Será que posso avançar mais? Vocês acham que a decisão que eu tomei, há poucos meses, depois do Supremo Tribunal Federal, ter condenado um parlamentar a 9 anos de cadeia, iniciando em regime fechado, foi fácil da minha parte? Mas eu não poderia me omitir, ficar quieto. Ah, não é comigo? O senhor sabe dessa história? Não é comigo? Deixa para lá. É com o vizinho, é com o cara da frente, deixa para lá. Até que chegue em você um dia. Em menos de 24 horas, fiz um decreto. Anistiando, indultando, dando graça a esse parlamentar. E nessa decisão que levou entre a sentença e a minha decisão, levaram mais ou menos 20 horas. Faltou gente do meu lado, não faltou gente do meu lado, não se mete. Você vai afrontar o outro poder, pode boicotar você. Eu falei, mais do que já tem boicotado até agora? Chamei quem de direito e falei, vou ter que tomar essa decisão. Vou ficar sozinho? Eles falaram, não. Eu tomei a decisão e falei só 2 palavras. O decreto é constitucional e será cumprido. Ponto final. Todos nós. Todos nós temos um freio, até dentro de casa. Na grande maioria das vezes, a última palavra é das nossas esposas. E a gente abaixa a cabeça e cumpre. Porque tem que ter uma decisão. A pior coisa que tem se um pai fala que um filho está errado naquilo e a mulher fala, deixa para lá. Ou o contrário, o pai fala, deixa para lá. Isso é a pior coisa que existe. E não é fácil tomar uma decisão. Mas no meio militar, temos também, todo mundo do seu meio tem uma história para falar. No meio militar, a gente se prepara para a guerra, né? Sempre torcendo para que ela não ocorra. Se diz, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. A indecisão machuca mais que uma decisão errada. Eu posso errar um dia, mas não será por omissão. Alguns falam, os conselheiros do presidente. Eu converso, mas não tem ninguém que chega para mim, faz isso, faz aquilo. Porque a responsabilidade é minha. E eu vou ter que responder pelos meus atos. Eu não me omiti durante a pandemia.
Muita gente fica quieto, cala a boca. Falei muito, não errei nenhuma, porque eu estudei. Ninguém inventou isso, a bola de cristal não teve. Liga para embaixadores de fora do Brasil, liga para médicos pelo Brasil. Por que na África subsaariana não está morrendo ninguém de Covid? Um povo que tem um IDH lá embaixo, tinha tudo para morrer, porque está com seu organismo debilitado. É porque tomavam um remédio lá para combater a malária e para combater a cegueira dos rios. E, por coincidência, servia para aquilo também. A decisão não é fácil, mas nós temos que decidir. É nisso que eu falei, é chegar para o mais jovem e falar, olha, quem está garantindo o teu celular funcionar é o presidente. Será que, do outro lado, alguém quer controlar a mídia? É só mostrar para o garoto. O que é a família? Às vezes é chato, né? As regras da família, às vezes é chato. Você quer ver Eu queria, por exemplo, um problema que eu tive em casa, vou confessar. Eu fui motociclista a vida toda, daí virei presidente, deixei de usar moto. De repente eu compro uma moto. Você não sabe a encrenca que deu em casa. Talvez pela preocupação de acidente. Ficou uma semana sem falar comigo, dormi lá no quartinho do cachorro lá. Isso acontece com qualquer um. Duvido que vocês nunca tenham acontecido um problema aí, quem é casado. Duvido. Se não aconteceu, é um milagre. E se não aconteceu, vai acontecer. Então a família sadia, ela é lucrativa para a sociedade. Quando eu vi uma pessoa, uma senhora, no debate comigo em 2018, uma senhora evangélica, candidata, que defendia o plebiscito para aborto e liberação de drogas. Será que alguns de vocês aqui já passaram por isso? Duvido quem não tenha na família. Eu já tive na minha família. Lá atrás, né, quando era jovem, alguém que se meteu em drogas. Como é horrível viver numa situação dessa, porque alguém do teu sangue que está do teu lado. E alguns querem liberar as drogas. A questão de liberação de aborto, o fato mais importante, obviamente, é a vida, que tem que ser preservada desde a concepção. Mas você acaba também prejudicando a família, que passa a ser coisa banal. Atira aí, como se tivesse um dente cariado, arranca aí. E vocês sabem quem defende isso. Qual é o nosso patrimônio aqui? O meu está público, né? 2 casas na Barra, não sei o quê, está público. O de vocês eu não sei, mas não teria dificuldade para descobrir. Alguns não têm nada. Agora, na verdade, o grande patrimônio é esse. O grande patrimônio de cada um de nós são os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós. Se o cara é cobrador de ônibus, quer que o filho seja motorista. Se o pai é cabo do exército, quer que seja sargento. Se ele é enfermeiro, quer que seja médico. E não há demérito nenhum você ser cabo, você ser motorista, cobrador de ônibus, nenhum demérito nisso. Mas nós queremos filhos melhores do que nós. E só tem uma maneira disso acontecer. Se tiver disciplina. Se ele encontrar um mundo aberto para ele na frente, como o outro lado prega, como aquela outra grande influenciadora que tatuou na testa não sei o quê. Qual é o futuro dessa garotada? Ontem, numa parada inopinada, me fugiu o nome do município aqui, no Maranhão. Se alguém lembrar, me avisa aí. Chegou uma pessoa perto de mim, libera emprego para nós, presidente. Olha, quem cria emprego não sou eu, é iniciativa privada. Eu só crio emprego quando abro o concurso público ou crio cargo em comissão. Agora, muita gente que está por aí pelo Brasil quer emprego e não tem por quê? Porque não tem qualificação. Enfrentou uma escola onde não ensinou nada nessa escola. É a geração Paulo Freire. Liberdade total na escola. O garoto vota na tia mais bacana para ser diretora. Ah, vamos acabar com a reprovação?
todo mundo vai ser aprovado, o cara não vai estudar. É natural, o nosso corpo quer vida boa. E como mudar isso aí? Mudar a educação é como mudar de rumo um transatlântico. Não é de uma hora para outra. Não é como no quartel, né? Frente para retaguarda. Não é isso. Você vai mudando. Falo em aparelhamento das instituições. Verdade. Liguei agora há pouco para uma ex-ministra, né? Olha, eu acho que esse decreto que eu assinei, nesses artigos aqui, tem um negócio esquisito. Essa ex-ministra falou: presidente, eu também levo bola nas costas de servidor aqui. Vamos ver. Vai me dar a resposta já tarde. E se tiver realmente aquilo errado, muda o decreto, que assina sou eu. Eu não tenho como assinar dezenas de documentos por dia sem confiar em quem está botando na minha mesa. O Queiroga também. Ele me mostrar na frente lá um decreto, é da confiança. Eu não conheço os termos daquele decreto. Ah, tem obrigação? Tenho. Vou responder? Eu vou. Vai responder junto comigo. Essa é uma preocupação enorme. Uma vírgula num decreto. Eu posso ganhar 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Uma indicação de um cargo qualquer por aí, também posso, né, se negociar 30, 40 milhões de dólares. Pode acontecer isso aí. E onde fica a sua responsabilidade? Há 3 anos e meio viraram a minha vida ao avesso, juntamente com toda a minha família e quem estava do meu lado. Resistimos. Vamos vencendo. Quem porventura se eleger ou reeleger presidente no corrente ano, vai ter 2 vagas no Supremo o ano que vem, mais 2 vagas. A gente vai mudando. Essas pessoas que chegaram lá por indicação político-partidária. Olha uma coisa simples, não estou atacando ninguém aqui. Quem foi que tirou o Lula da cadeia? Foi o ministro Fachin. Onde está o Fachin hoje em dia? Conduzindo o processo eleitoral. Suspeição ou não é? Qualquer aluno do primeiro semestre de Direito diz que é suspeição. Aqui não. Mas isso não é assunto para esse momento. Enquanto estivermos aqui na Terra, dependemos de muita coisa material. Assim como eu já falei, João 8,32. Falei por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu estou numa fase que espero que vocês entrem nela também. Não sou pregador, não sou padre, não sou pastor, mas, por favor, é a passagem bíblica mais importante. Esperamos não ter que passar por isso. É igual o bom exército. O bom exército, quanto mais se prepara, maior é a chance de ele não entrar em guerra. É uma passagem, ou um resumo de uma passagem. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Como disse o Abner agora há pouco aqui, já me ouviu falando. Fico feliz que muitas coisas nós comungamos das mesmas ideias. Algo mais importante que a nossa vida, pessoal, é a nossa liberdade. Um homem, uma mulher preso não tem vida. Um jovem sem um celular não consegue viver mais. E parece que alguns querem eleger um carrasco para a sua vida. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Se o meu vizinho comprou um carro de marca tal e vive na oficina, a gente não vai comprar aquele carro, vai comprar de outra marca. Nós temos que olhar aqui para a nossa América do Sul. Nós fazemos divisa com 10 países. Um, inclusive, é a França, que é a Guiana Francesa. Olha como é que estão nossos irmãos da Venezuela. Fale para os filhos jovens de vocês. Se vocês forem hoje para Pacaraima, divisa com a Venezuela, onde o povão chega fugindo, não é mais da violência não, é da fome. No país mais rico do mundo em petróleo. Esse jovem, seu filho, por exemplo, que tem 20 anos de idade e pesa aí 70 quilos, o mesmo jovem chega com 55 quilos, 15 quilos abaixo do peso normal. Quem defende animais aqui? Quem tem um carinho, né, por cães e gatos? Levantou a mão, todo mundo levantou a mão.
Na Venezuela não tem mais cães e gatos. Comeram tudo. É a fome. São as escolhas que o povo fez. Chegam 500 venezuelanos por dia. Já chegou a bater 1.000 por dia. Por que acontece isso com o povo que é o mais rico em petróleo do mundo, mais do que qualquer país do mundo árabe? Escolhas. Nós somos escravos das nossas escolhas. E temos escolhas pela frente. É um casamento, é decisão de ter filhos, de comprar um imóvel, de votar. Vota com o coração, com raivinha, com o fígado. Tem que ser com razão, que vote em quem bem entender, mas vote com razão. Continua as comparações, veja para onde está indo a economia da nossa Argentina aqui do lado. Será que, brevemente, vamos ter que fazer uma operação acolhida na Argentina, a exemplo da operação acolhida em Roraima? Metade da população já está na linha da pobreza. O segundo país mais rico aqui da América do Sul, pô. Nosso grande parceiro comercial ainda. Olha como é que está o Chile, um país redondinho na sua economia, sempre crescendo no mínimo 5% ao ano. Para onde foi? Para onde está indo o nosso Chile? Volta agora também para a nossa Colômbia, onde acabaram de eleger um guerrilheiro, do movimento M19. Qual o serviço público mais procurado na Colômbia no momento? Alguém sabe? Emissão de passaporte. Se preparando para sair de lá. A classe rica sai na frente. Iam, no passado iriam até para a Venezuela. Hoje não pode mais. O Brasil está saturado. A classe rica vai para Miami. Para a América do Sul parece que está difícil achar um país que eles possam sonhar com paz e tranquilidade. Agora, e a América do Norte? Está uma maravilha toda? Vocês estão acompanhando o que acontece, em especial nos Estados Democratas? Ora, no nosso país, acabei de falar, ninguém tem o que nós temos. Nós não podemos errar por omissão. Nada temam, a não ser a morte eterna. O militar fez o juramento de defender a sua pátria, com o sacrifício da própria vida. Vocês todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vão primeiro vocês. Agora, o que é defender a pátria? O inimigo nosso não é externo hoje em dia, é dentro do Brasil. É o tal negócio. Eu não sei, por exemplo, o futuro, mas eu posso mais ou menos delinear o futuro. Se eu contratar um navalha para dirigir a Ferrari, ele vai bater na primeira curva. Se eu botar para administrar as minhas finanças uma pessoa que tem uma vida pregressa de roubalheira, de corrupção, vai quebrar a minha empresa. Alguns querem botar para dirigir a nação uma pessoa comprovadamente corrupta. E parece que fica coçando a mão. Vamos lá, ver o que acontece. A conta que vai pagar é você. As promessas de uma maravilha para todo mundo. Passamos da fase de jovem, onde nós homens prometimos para as namoradas, eu vou te dar um lote na lua, enquanto não faltar água do mar, não deixarei de te amar, e vice-versa. Acabou essa fase nossa. Nós temos que ter a razão no que nós fazemos. Vê exemplos. É um deputado sendo preso por 9 meses. Vê outro jornalista asilado nos Estados Unidos. Páginas, redes sociais derrubadas. Só tem caneta por um lado. Interferências em tudo quanto é lugar. Nós queremos isso. Quem manda mais no Brasil? Não estamos nessa fase. Ameaças. Vou aprovar o aborto. A ideologia de gênero é uma boa, igualdade. Quer falar para mim o que bem entender? Falem para vocês. Mas não para essa garotada que está aqui na minha frente. Esse é o nosso patrimônio.
O dia eu falei, a mãe quer que o Joãozinho continue Joãozinho. Ah, declaração homofóbica. Ai, meu Deus do céu. Pô, por onde nós iremos? Cedendo às minorias. As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm que se adequar. Vale a pena falar uma coisa aqui. Nós tínhamos uma ministra, a Damares, saiu, tá, por questões políticas, vai concorrer a um cargo eletivo. Assumiu no lugar dela uma outra senhora, ministra, Cristiane. Mas há pouco tempo atrás, tínhamos uma ministra também, lá naquela pasta de direitos humanos. E essa ministra tinha um site na tua página, chamado Humaniza Redes. Olha a ironia, Humaniza Redes. O que dizia, o que pregava este site? De forma clara, se vocês encontrarem um marmanjo, né, tendo relação com uma criança de 3, 4 anos, vocês devem levá-lo a um hospital e não a uma delegacia, porque ele pode estar sofrendo transtorno, coitado. É humanização da pedofilia. Um secretário dela, né, eu divulguei matéria da imprensa, que lá ele foi condenado por pedofilia, e diz lá a matéria da imprensa, ele pode ter abusado de 200 pessoas. A gente pode pensar, né? 200 pessoas, 200 crianças. E se fosse o meu neto? Igual esse cara do Rio de Janeiro, abusando de uma mulher que estava dando à luz. E se fosse a tua esposa, a tua filha? Esses caras querem humanizar isso daí, como se fosse algo normal. Por exemplo, o que é uma pessoa que rouba um carro? Muitas vezes dá na cabeça dele e rouba o carro. Está errado? Está errado, tem que pagar, tem que pagar. Mas o que é um sequestro? Será que a gente precisa ter alguém sequestrado na família para ver a dor? Um filho nosso que desapareceu, vitimado por um sequestro, daí chega um pedaço da orelha dele em casa, faz o DNA para provar que está comigo, tem que pagar esse negócio, eu mato esse cara. Nós vimos há pouco tempo uma pessoa aí que já foi importante no Brasil, se gabando. Eu procurei Fernando Henrique, presidente da República, procurei Renan Calheiros, ministro da Justiça. Olha só, Renan Calheiros, ministro da Justiça, com aquele caráter. E botamos para fora 10 meninos que haviam sequestrado o Abílio Diniz. Eles cometeram um equívoco. O sequestro é planejado. Inclusive, se vai matar ou não a vítima, recebendo ou não o resgate. E nós achamos que essa pessoa pode consertar o mundo. Essa mesma pessoa que fala que, se eu fosse presidente, eu acabaria com a guerra da Ucrânia com a Rússia, chamaria o Biden, chamaria o Zelensky, chamaria o Putin, e num bar tomando cerveja, desce um gradado, desce outro, e vamos acabar com essa guerra. Será que os problemas do Brasil, o do mundo, se resolve com cerveja? O do Brasil com pinga? E tem gente que acha que vai dar certo. Não tem como dar certo. Tem certas coisas, é o DNA das pessoas. O que está em jogo? É uma vida digna ou não? E a sua liberdade. Hoje você pode falar. Eu, quando cheguei na Escola de Educação Física do Exército em 82, falei, você é 01 do curso. E eu fui 01 do curso, entre 45 tenentes e capitães. Quando entrei no curso de paraquedismo, falei, eu vou sair paraquedista. E não fui matriculado no curso todo, por um equívoco de uma inspeção de saúde na parte odontológica. E no último dia, um coronel que não era paraquedista, falou, o cadete vai subir no avião, vai saltar, porque ele foi muito bem durante o curso. E concluí meu curso. Eu falei em 2000, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu falei em novembro de 2014, após a reeleição daquela senhora, tem um vídeo no YouTube, boto lá, Academia Militar das Agulhas Negras, novembro de 2014, onde eu me dirijo para 500 garotos que iam ser declarados expediente oficial, alguns minutos depois, e falei que disputar a presidência da República, falei que muita gente ia morrer pelo caminho, quase que eu morria.
O que aconteceu naquele momento não foi de mim, algo anormal. Alguém acha que a minha vida é boa? Não estou reclamando dela. Vivo lá na Alvorada, como se fosse um presidiário, né? Em prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica. Pelo menos 3 vezes fugi da presença de moto. Fica a segurança maluca atrás de mim. Não aguentei mais. Pô. Dá um grito lá, que se exploda, vamos embora. Né? Vou fazer mais vezes? Talvez. Quando ando por aí, no meio do povo, cuidado com a sua vida, sei disso. Eu tenho que correr risco, eu sou presidente voluntário. E eu só peço uma coisa para vocês. É o que eu faço sempre. Antes de responder uma pessoa, me coloque no lugar dela. Se coloque vocês no meu lugar. Como vocês agiriam? E o que eu preciso de vocês? Falam muito, né? Todo poder emana do povo. Quem acha que isso é verdade, levanta o braço. Estão completamente equivocados. Vocês acham que o povo cubano quer liberdade ou não quer? E não tem. O povo venezuelano não tem. O povo norte-coreano não tem. Você só terá poder se você escolher as pessoas certas. Não adianta um homem, uma mulher, escolher alguém para casar, sabendo que tem uma vida torta aquela pessoa, que não vai se endireitar, não vai dar certo o casamento. Acreditamos que as pessoas se convertem. Tá? Você tem que ter sentimento dentro de si. Se tem sentimento, tudo bem. Se não tem, cuidado. Então, as escolhas erradas levam a políticas erradas. Quem paga o preço? Toda a sociedade. Querem botar um navalha para dirigir essa Ferrari chamada Brasil? Vai capotar. Comparações. Como é que é? Dá para comparar legislaturas? Parlamentar é a mesma coisa? Não se esqueça de uma coisa, longe de querer ser pregador. Nós todos aqui temos responsabilidade. Nós botamos essa garotada no mundo. Não podemos chegar a 2023, 24 ou 25, o teu país está no trenzinho da Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, e falar, o que eu não fiz em 22, para que evitássemos isso? Com que cara tu vai olhar para o teu filho e para o teu neto? Não estou dizendo que eu sou o melhor. Existe aqui mesmo dezenas de pessoas melhores do que eu. Mas, no momento, os senhores têm na frente algumas pouquíssimas opções. E não vale você conversar apenas com a esposa, tem que conversar com seu filho, com seu neto, o vizinho. Tive uma passagem em São Paulo, mais ou menos 2 meses. Não sei se alguém estava comigo aqui. Está demorando, me avisa aí que eu paro aqui. Estava lá um encontro de uns 25 empresários. Um falou que ia investir 20 bilhões na celulose lá em Mato Grosso do Sul, outro 10 bilhões não sei aonde, 15 não sei aonde. Né? E em um dado momento, né, falaram bastante. O presidente, como nós podemos te ajudar? A dica foi dada. Se eu pedisse ali, faça uma vaquinha, 200 milhões de reais, ia sair a vaquinha. Com toda certeza. O que eu fiz? Se tiver alguém presente aqui, por favor, levanta o braço aqui. Nesse evento, que tinha alguns parlamentares, mais alguém da minha assessoria. Eu falei, eu vou mostrar para vocês como vocês podem me ajudar. Chamei todo mundo da cozinha. Estava lá? Quem estava lá? Você estava lá? Chamei o pessoal da cozinha. Você, de 20 bilhões, sabe o nome dessa pessoa? Não. Você sabe o nome da tua empregada? Sabe quanto ela ganha? Nunca conversaram com o pessoal que o serve. Converse com eles. Não adianta você, porventura, pegar 1000 empregados teus, botar sentado e começar a falar. Vai ser efeito contrário. Você tem que conversar com eles sempre. Se a tua vida está difícil, se você der uma canelada agora, vai ficar pior ainda.
Como é que estão os pobres do Brasil com os pobres da Venezuela? Comparem. Lá, digo de imediato, estão 15 quilos mais leves do que você. E ninguém frequentou lá uma clínica de emagrecimento. A clínica foi a fome, realmente. Falta de comida. Um dia eu vi um cara também falando aí, não falo o nome dele. Né? Vamos rodar dinheiro. A Venezuela roda dinheiro. Tem a sua casa da moeda também. Lá tem que pegar um saco de dinheiro, 3 quilos de papel, para ver se acha 2 bisnagas de pão. Isso vocês podem comprovar. Tem algum venezuelano aqui por acaso? Não, porque aqui são pastores, né? Não é, são os irmãos em si. Tem os irmãos em si? Não, foi levantar o braço para trás. Tem venezuelano aí? Não tem. Mas tem na igreja de vocês. Chama a garotada que fica falando aí certas coisas, que é bacana, não sei o quê, vamos liberar, né? Que tem no nosso meio também gente que fala, vamos liberar. Conversa com a venezuelana, faz interrogatório. Como é que está o teu país? Nós, quando mudamos de cidade, nós não gostamos. Eu vou mudar de Uberlândia para Uberaba, ou de Uberaba para Uberlândia. Eu não quero. Imagine mudar de país. E para qual país vocês irão? Atravessar o Atlântico, no toco de bananeira, lá para a África, voltar muitos para as origens, ou vai lá mais para o norte, fazendo concorrência com os cubanos, enfrentando tubarões, para o oeste não dá para ir. Toda a América do Sul está sendo pintada de vermelho. Pouquíssimos países estão resistindo. O Brasil é a cereja do bolo. Mais do que representar uma grande nação para a América do Sul, somos grandes para o mundo. Quando estive na ONU em 2019 e fiz meu discurso, fui criticado pela grande mídia aqui. Eu falei para o meu pessoal, opa, meu discurso está certo. Quando estive com o Putin, agora em fevereiro, negociando fertilizante, agora vocês sabem, negociando também preço de diesel, mais barato para nós. Quando fui para a coletiva lá fora, que não foi repercutido na mídia aqui, lá o Putin falou para mim, vamos falar com a imprensa, mas eles não perguntam nada. Sim, senhor, aqui a casa é tua, a regra é tua. Ele falou, e eu falei uns 10 minutos. E comecei falando o quê para o Putin e para o mundo, que a imprensa do mundo estava ali. São 2 grandes países, Brasil e Rússia. Eu quero agradecer ao presidente Putin, que em 2 momentos foi discutido entre os grandes a relativização da soberania sobre a Amazônia. E o senhor presidente Putin, de 2 vezes, falou, com seu poder de veto, a Amazônia é dos brasileiros, não se discute mais o assunto. Agora há pouco, uma pessoa no Brasil, conhecida todo mundo, também falou, vamos repartir, vamos dividir a Amazônia com o mundo. Ora bolas! Quem reparte o que é bom dele, de graça com todo mundo? Deus nos deu a Amazônia. O que temos lá? Não sabemos de muita coisa. Há poucos dias, 2 pessoas foram assassinadas lá na Amazônia. Um do Reino Unido, outro brasileiro. Lamentamos. Mas um outro cara, de repente, fala, né, para me atacar. Olha, quando eu for presidente, se eu voltar à presidência, não vai ter mais desmatamento zero. Eu peguei um assessor meu, pesquisa os 3 primeiros anos, 2003, 2004, 2005, com 19, 20 e 21. Lá atrás desmatou-se o dobro do meu governo. Um discurso bacana. Senta na cadeira. Agora, o que é mais grave? Nós temos como saber o que aconteceu. Um clique no telefone e você sabe da história toda. No meu tempo, você tinha uma biblioteca. Pegar uma enciclopédia Barça e pesquisar horas para chegar numa informação que em 30 segundos chega aqui do lado. E o que nós queremos para o Brasil? É continuar o que estava acontecendo até há pouco tempo, sem falar o nome de ninguém aqui. Estou no evento religioso, mas enquanto estivermos aqui, temos necessidades materiais. E temos, obviamente, aí passa na cabeça de cada um. Lá no dia final não tem advogado. Aqui na terra você tem um advogado para muita coisa aqui. Lá você não tem, não. Lá é você, é o seu currículo, suas ações e omissões.
O que eu mais quero para o meu país é paz, tranquilidade. Falam que as mulheres não gostam muito de mim, né? Olha, vamos falar sobre Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Era 190, passou para 400, agora ontem passou para 600. São 18 milhões de pessoas. São 18 milhões de pessoas, 13 milhões são mulheres. Ora, título da reforma agrária. Nós entregamos mais chico que todo mundo se antecedeu, em 3 anos de governo. São 360 mil títulos, 90% são para mulheres. Não é que a mulher está no campo, está ela e o marido. Nós damos para a esposa e não para o esposo. Porque nós sabemos do que pode acontecer quando o caboclo ali ganha um título de propriedade. O homem recebe só se for solteiro ou viúvo. Se tiver até uma companheira, vai ficar com a companheira. E eu sou uma pessoa que tem uma política errada para com as mulheres. Olha a Caixa Econômica Federal agora, com a nova presidente, a senhora Tânia. E a Caixa para elas. Nós não podemos viver sem vocês. Agora há pouco eu convidei a minha esposa para amanhã. Amanhã eu vou estar de manhã em Natal e à tarde em Fortaleza. Tá? Peço a Deus que deixe ela aí comigo, porque ela tem medo de avião. Tá? É uma evangélica. Eu sou cristão. De vez em quando, eu fico, né, presidente da República levando bronca. Mas é a nossa vida. Quantas vezes ela acerta? Acho que 90% ela acerta. Deixa 10%, 5% comigo aí. Tá? Mas ela conduz as coisas lá em casa, fala muito bem. Confesso, não sabia de muitas qualidades dela, vim conhecer depois que eu cheguei na presidência. Ela podia ter uma vida de rainha por aí, só passeando, dormindo em hotel de R$6.000 a diária. Podia fazer isso aí. Mas está lá, aprendeu Libras. Não é fácil aprender Libras, com todo respeito. Eu sei o que é isso, né? Para as mulheres, para os homens não. Mas faz sua parte, tem uma voltada com as pessoas mais com deficiências. Ela inspirou. Nós temos a TV Libras, que não tínhamos. Ela inspirou quando nós prorrogamos a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficientes. Ela inspirou ampliar para as pessoas surdas. Sempre soma. Ela que teve a ideia das minhas lives, botar o intérprete de Libra do meu lado, que o cara está lá o tempo todo, né? E de vez em quando sai um palavrão, eu fico preocupado que ele vai, o gesto dele ali, peço desculpa pelo palavrão, acontece. Mas é influência na nossa vida. Não dá para viver sem ela. Pô. Eu até costumo dizer, o pessoal já ouviu falando isso, eu vou repetir aqui. Quando o homem solteiro está cansado de ser feliz, está cansadíssimo de ser feliz, o que ele faz? Procura uma mulher, se casa para ser mais feliz ainda. Meus senhores, minhas senhoras, já falei demais. Abner, muito obrigado por essa oportunidade. O teu vice-comandante aqui, o Moisés, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. E vocês sentem, no meu gesticular, na minha face, nas minhas palavras, se sou sincero ou não. Tá? Alguns políticos de 4 em 4 anos vão em certos ambientes, fecham o zoinho, inclusive. Tá? A gente sabe que está no coração dele. Em todo lugar nós sabemos quem são essas pessoas. E nós temos escolhas esse ano, em várias esferas da política. Que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês em nosso Brasil. Muito obrigado.